Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Depois de uma explosão do tema em meados do século XX, as substâncias psicadélicas voltaram a merecer atenção global neste século, por via de investigações médicas e científicas sobre os seus benefícios em tratamentos clínicos. Em Portugal, por exemplo, uma dessas substâncias, a ketamina, já é administrável em terapias levadas a cabo em hospitais e clínicas privadas, sobretudo no tratamento, por exemplo, da depressão. No entanto, persistem sempre reservas a estes diversos usos dos psicadélicos, nomeadamente no que diz respeito ao chamado plano recreativo. Há recentemente também a morte de uma estrela de Hollywood que voltou a trazer este tema para a primeira linha da atualidade. Os defensores dos psicadélicos chamam frequentemente a atenção para a falta de informação sobre estas substâncias, queixam-se de preconceitos persistentes há longas décadas. É o tema do Da Capa à Contra Capa desta semana, a partir do livro Psicadélicos em Português, de Pedro Teixeira, professor e investigador da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, onde coordena um grupo de investigação que estuda comportamentos de saúde e os seus determinantes. Ao autor junta-se nesta conversa o psiquiatra João Costa Ribeiro, que liderou a implementação da terapia assistida por ketamina no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e é cofundador de uma clínica que faz terapia assistida por psicadélicos. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui. Uma nota prévia, talvez desnecessária, para quem segue o programa com regularidade. Este é um programa de informação, não é um programa de publicidade de medicamentos ou tratamentos, ou não faz, nem deixa de fazer apelos ao consumo desta ou daquela substância, sobretudo se forem ilegais. Pedro, comece por si. Talvez seja importante, então, explicar algumas diferenças. Desde logo, aquilo que entendemos em relação aos psicadélicos. O que são psicadélicos? O Pedro, no seu livro, também sublinha que, até entre os cientistas, não é totalmente consensual o que é que distingue o psicadélico de outras substâncias psicoativas. Portanto, uma coisa não é sinónimo da outra? Não, existem muitas substâncias psicoativas e esta classe de psicadélicos é apenas uma delas, não é? De muitas que existem. As dúvidas são mais técnicas, são mais, digamos, para os investigadores da área. Para o público em geral, tipicamente nós separamos ou identificamos as substâncias psicadélicas como substâncias que alteram de forma marcada a nossa consciência, a nossa percepção, os nossos sentidos, portanto, a percepção da realidade que temos durante aquele momento. E provocam aquilo que se designa como viagens psicadélicas. Isto, os psicadélicos clássicos, digamos assim, aqueles que são mais comumente reconhecidos como tal, estou a falar do LSD, da psilocibina, do DMT, da mescalina. E depois há os atípicos. E depois há os atípicos, mas ainda dentro dos típicos, uma outra forma de os caracterizar tem a ver com a sua forma de atuação no cérebro, que é, digamos, idêntica entre estes que eu referi, sem entrar em demasiados detalhes. Sim. Depois temos outras substâncias que, principalmente porque têm, digamos, um potencial clínico similar ou comparável aos psicadélicos, mas têm um modo de atuação um bocadinho diferente, provocam experiências também um pouquinho diferentes, e a esses chamamos atípicos. Tipicamente aí incluímos a ketamina e o MDMA. E depois há o que são os análogos. Os análogos são aquilo que, enfim, nesta área também se dizia como novas substâncias psicoativas. Incluem uma grande panóplia de substâncias que vão sendo sintetizadas, que vão sendo criadas por uma indústria de medicamentos ou uma indústria de químicos que, enfim, de uma forma mais ou menos paralela ao mercado formal, acaba por procurar criar moléculas que são parecidas com a molécula original. Muitas vezes tem, digamos, a sua atuação, o seu efeito no utilizador é muito parecida também, mas pelo facto de serem modificadas, a sua fórmula química, já não estão incluídas na lista das substâncias controladas e, portanto, há aqui, digamos, uma possibilidade que se cria de venda, sobretudo, um mercado que existe. São adulteradas, basicamente? Eu não diria adulteradas, elas são ligeiramente modificadas. Adulteradas têm um sentido, uma conotação negativa, que podem ser mais perigosas. Não sabemos se são ou se não. Muitas vezes são muito parecidas com a molécula original. São aquilo que se diziam como prodrogas, portanto, elas acabam por atuar no cérebro exatamente da mesma forma, ou quando chegam lá já são iguais à fórmula original. Simplesmente tem esta questão de como estamos na presença de substâncias ilícitas, controladas, e como existe a procura de consumo, e é um tema que podemos abordar daqui a pouco, acaba por se criar aqui um mercado destas substâncias paralelas, um mercado paralelo destas substâncias,
que enfim, têm um pouquinho mais de riscos, porque são substâncias que não estão tão estudadas, não se sabe os seus efeitos a longo prazo, mas, por outro lado, algumas delas já são utilizadas há muitos anos, já existe alguma confiança que elas são idênticas em tudo o que se possa perceber às originais. E, portanto, tudo isto resulta desta situação legal que nós temos, que é complexa e não facilita. Ainda uma outra questão, Pedro. Falou em substâncias controladas. O que é isso do controlado? São controladas por quem? Que controle existe? Bom, são controladas pela regulamentação nacional, portanto, pelas instituições que regulam aquilo que é legal e aquilo que é permitido e aquilo que é proibido, não é, legalmente. Porquê é que nós dizemos controladas? Porque, sobretudo em Portugal, porque elas estão dentro de uma lista, estão incluídas numa lista de substâncias que, idêntica àquela que nós chamamos de substâncias ilícitas ou substâncias que não são de venda livre, e essa lista ou essa regulamentação, essa lei, onde estão em anexo uma lista enorme de substâncias, essa lei determina em Portugal, e nós somos um caso muito especial a este respeito, noutros países elas são completamente proibidas, tudo o que há à volta destas substâncias é proibido, o consumo, a distribuição, a propaganda, o anúncio, até ao uso. Em Portugal, tudo é proibido da mesma forma, exceto o uso pessoal e a posse de pequenas quantidades. Chamado uso recreativo? O uso pessoal, vamos dizer assim, pode ser recreativo ou não, se quiser podemos discutir também essa diferença. Eu gosto de chamar uso pessoal. Okay. O recreativo tem uma conotação que às vezes é demasiado ligeira ou demasiado... já tem uma conotação na sociedade que é ligeiramente negativa. Portanto, o uso pessoal em Portugal, fruto da descriminalização que ocorreu há cerca de 20 anos, faz com que a posse de pequenas quantidades de qualquer substância, psicodélicas ou outras, e o consumo que se entenda como apenas consumo pessoal, não seja criminalizado. Não é criminalizado substâncias num grande lote, desde aquelas que são mais estudadas, desde às outras, as tais análogas, cujo conhecimento é menos conseguido. Pois, essas não estão sequer na lista das substâncias controladas. É esse o jogo que se vai jogando. Vão sendo acrescentadas, à medida que são conhecidas, muitas vezes são acrescentadas à lista, muitas não são porque, enfim, não chegámos a esse ponto, ou porque o conhecimento sobre elas, ou seja, o conhecimento que temos sobre o seu consumo ainda não é muito... E há algumas mais legais do que outras? Não, para além da ketamina, que é uma exceção, porque é de facto um medicamento que já é usado há muitos anos, há décadas, e que pode ser utilizado também com este efeito terapêutico, no sentido da mesma categoria, digamos, que as substâncias psicodélicas que estão a ser estudadas. De resto, não, são todas da mesma. Em Portugal, e é excepcional nesse sentido, houve a descriminalização de todas as substâncias psicoativas que se conheciam à altura, e essa lista vai sendo regularmente atualizada. 2 em 2 anos, aproximadamente 3 em 3 anos, vão-se acrescentando substâncias a essa lista, de modo que elas, por um lado, são todas controladas, no sentido em que a sua produção, a sua venda, a distribuição, digamos, o encorajamento ao consumo, tudo isso é ilegal, em Portugal também. Mas em Portugal, e de forma diferente da maioria dos países atualmente, há no fundo há esta concepção de que o consumo pessoal não deve ser criminalizado, e isto vem de uma altura em que o consumo pessoal resultava muitas vezes em problemas de adição que tinham que ser, ou seja, cuja melhor forma de lidar com eles era através do sistema de saúde e não através do sistema criminal. Hoje temos uma situação em que o consumo pessoal, digamos, de alguma maneira é considerado não um risco suficiente para ser criminalizado, mas no fundo é um pouco estranho, porque tudo o resto à volta, não é, da distribuição, da produção, é ilegal à mesma. Portanto, é um sistema que urge corrigir, na minha opinião, e enfim, espero que isso aconteça nos próximos anos. João, gostava de começar por lhe perguntar o que é que aconteceu provavelmente ali a partir de 2010, enfim, já neste século, para que este tema voltasse a sair, digamos, do debate onde foi mergulhado desde os anos 60 do século passado, nomeadamente quando se falou muito do LSD e outras substâncias. A verdade é que, enfim, o Pedro explica no seu livro aquele conceito de renascimento, não é, do tema, mas o que é que se passou? Foram investigações clínicas novas? O que é que se sabe agora que não se sabia há 20 anos, por exemplo? Bem, olá, obrigado pelo convite. O que é que se passou? Para haver este renascimento, não há só uma coisa de certeza absoluta, mas houve aqui uma série de passos, e um deles foi, sem dúvida, o voltar a ser feita a investigação com psicodélicos, onde foram finalmente administrados psicodélicos no contexto de ensaios clínicos e foram observados
efeitos muito positivos. Por exemplo, uma das populações onde voltou a ser estudado o uso dos psicodélicos foi em pessoas que estavam na iminência de morrer com uma doença grave, e o efeito que os psicodélicos tiveram em diminuir a angústia existencial perante a morte. E com isto reiniciou-se uma nova vaga de investigação, uma vaga que já tinha acontecido extensamente nos anos 50 e 60, e que renasceu em termos académicos, e isto deu credibilidade social e uma outra visibilidade aos psicodélicos. É paralelo ao processo, por exemplo, de investigação sobre os efeitos medicinais da cannabis? É no mesmo processo? Tem paralelos, sem dúvida, sim. Só que, ao contrário da cannabis, estas investigações com os psicodélicos estão a ser mais rigorosas, e também porque os psicodélicos podem ser sintetizados como moléculas e tornados em fármacos, e, portanto, podem se inserir em toda a pipeline, em toda a linha de montagem neste momento da investigação de novos fármacos e da sua aprovação. Mas isto por si só não justifica o renascimento psicodélico. Há depois toda uma dimensão social e nos média. Sim. E, sem dúvida, uma das grandes alavancas foi a publicação de um livro, que eu não sei já em que data, 2018, será? De How to Change Your Mind, como mudar a sua mente. Michael Pollan. Que criou um enorme impacto, porque, ao fim e ao cabo, é a história de, obviamente, um jornalista que escreve muito bem, mas que se põe no papel de alguém que está a descobrir e que antes, se calhar, tinha preconceitos em relação a isto, e, portanto, o leitor é convidado também a seguir, a desmontar uma série de preconceitos, e isto, de facto, teve um impacto social enorme. E a ketamina foi a mais estudada, ou tem sido aquela que tem tido resultados clínicos ou dos ensaios mais consistentes? Porque é que ela é diferente das outras substâncias deste ponto de vista? Bom, ela para já é diferente porque é um medicamento que está aprovado, é um dos anestésicos mais seguros, é utilizado desde os anos 70, está na lista da Organização Mundial da Saúde como um dos medicamentos essenciais. Portanto, é um medicamento que existe em todos os hospitais. Desde os anos 70 que foi utilizado também como adjuvante de psicoterapia. E depois, a partir de cerca dos anos 90, foi extensamente investigado como antidepressivo. E por isso, pelo menos em termos de ensaios clínicos modernos, que são o que dá a evidência de maior nível para a utilização de medicamentos, a ketamina, sem dúvida, reúne a maior evidência que existe para tratamento de perturbações psiquiátricas entre os psicodélicos. E em Portugal é aplicada desde quando? Não sei se desde o momento em que foi também introduzida, quando falámos aqui da experiência do hospital. Eventualmente terá sido pontualmente aplicada ao longo dos anos, porque de facto já é desde os anos 90, 2000, sim, conhecida como antidepressivo. Mas foi no Hospital Beatriz Ângelo que começámos o primeiro programa estruturado de psicoterapia assistida por ketamina desde 2021. Psicoterapia assistida por ketamina, que é uma das variantes do uso da ketamina, é isso? Sim, a ketamina em psiquiatria pode ser utilizada sensivelmente em duas modalidades. Uma como um tratamento antidepressivo, onde não há aqui uma integração com psicoterapia, onde a experiência psicadélica, que é uma das dimensões dos efeitos da ketamina, nesta vertente só antidepressiva, esta experiência psicadélica não é valorizada, tende a ser atenuada e, portanto, o objetivo é receber os efeitos antidepressivos. E depois há a psicoterapia assistida por ketamina, onde de facto há uma preparação para não só receber os efeitos antidepressivos, como ampliar e tornar a experiência psicadélica da ketamina parte do processo de transformação psicológica. É prescrita como um antidepressivo normal e é fornecida como um antidepressivo normal, ou tem um mecanismo diferente? Não, de maneira nenhuma. Ou seja, a ketamina tem que ser administrada num contexto médico altamente controlado, é um fármaco de administração hospitalar,
por via endovenosa ou intramuscular. Não é para ser, enfim, prescrito para casa nem em farmácia comunitária. E mantém-se esse projeto no Beatriz Ângelo? Ou seja, desde então, o que é que em Portugal se passou? Desde que nós implementámos no Beatriz Ângelo, o tratamento foi expandindo-se para outros hospitais, Hospital Júlio de Matos, mais recentemente no Hospital de São João, o Hospital Magalhães Lemos está também a tentar implementar, e portanto em vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E nós criámos também a primeira clínica de psicoterapia assistida por ketamina. Outras clínicas surgiram entretanto, portanto neste momento há uma oferta tanto no Serviço Nacional de Saúde como no setor privado deste tratamento. E tem exemplos noutros países? Ou Portugal aqui também é uma exceção? Não, este tratamento já existe há muitos anos noutros países, e aquilo que nós fizemos foi de certa maneira importar os melhores modelos, segundo o que nós achámos na altura e continuo a achar, para Portugal. E sim, e existe noutros países. Agora, noutros países há vários outros modelos, nomeadamente nos Estados Unidos, que, no meu entender, são um bocadinho mais arriscados. Porquê? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é possível, sim, a prescrição de ketamina ao domicílio. E eu acho que isto acrescenta aqui um nível de risco maior. Portanto, a forma como é administrada em Portugal, por exemplo, na sua perspectiva, é mais equilibrada e é mais aconselhável, digamos, esse modelo, digamos assim. Parece-me que sim, sim. Pedro, falou-se muito da ketamina por razões de mediáticas muito recentemente, por causa da morte de um ator, Matthew Perry, cujo contexto tem a ver com a administração da ketamina, num contexto também de fornecimento. A questão foi colocada à forma como também lhe foi fornecido. Quer explicar porque é que o caso de Matthew Perry não é um bom exemplo, deste ponto de vista? Bom, como o João estava a dizer, tal como qualquer substância, mesmo não psicadélica, as condições de consumo, a forma como se consome, a quantidade em que se consome, tem riscos que são conhecidos, aliás. Eu não conheço todos os pormenores do caso e, aliás, muitas vezes nestas notícias escapam-nos alguns pormenores, mas ao que podemos entender, houve aqui uma relação que se estabeleceu entre a pessoa em causa e esta substância, que provavelmente já cairá no tipo de consumo aditivo, ou pelo menos com componentes aditivas, que a ketamina também tem, embora não seja comparável com outras substâncias a esse respeito. E, enfim, é um caso muito, muito particular, porque sendo a pessoa que provavelmente tinha acesso a formas de fornecimento que o cidadão comum não tem, em quantidades que o cidadão comum não tem, e portanto não é de todo essa a forma, enfim, da utilização da ketamina que nós estamos aqui a falar. Foi um uso pessoal que, pelo que sei, começou como um uso terapêutico, mas que depois, por razões que nós desconhecemos, acabou por resultar num acidente. Não chama a atenção para a questão da adição destas substâncias? Vamos ver, a ketamina tem esse potencial aditivo que se crê que seja apenas quando a pessoa faz um consumo repetido durante algum tempo. Portanto, há, digamos, um tipo de consumo que não é normal, digamos assim, e aí tem, de facto, parece ter um ligeiro potencial aditivo comparável, ou seja, que não é comparável às substâncias psicadélicas, porque para estas, as mais clássicas que nós estávamos a falar, é conhecido desde há muito tempo que esse potencial não existe de facto. Portanto, estas substâncias não promovem no nosso cérebro adaptações ou respostas que tendem a estimular o consumo repetido. As clássicas não têm características aditivas? Não têm características aditivas, têm aliás um perfil de segurança bastante... O caso do LSD, da mescalina, é isso? Exatamente, isto é sabido há muito tempo, resulta de estudos animais e também da experiência humana e daquilo que sabemos da sua atuação no cérebro. Portanto, hoje em dia já sabemos bastante sobre como é que estas substâncias atuam no cérebro e também sabemos como é que outras substâncias aditivas atuam no cérebro e, digamos, os mecanismos que são estimulados no cérebro são bastante diferentes. Só o uso excessivo dessa substância clássica leva a um efeito negativo, é isso? Os efeitos negativos destas substâncias que estamos a falar têm sobretudo a ver com a experiência psicológica e as condições em que a substância é tomada. E a experiência psicológica pode ser bastante intensa, mas do ponto de vista fisiológico não existe, digamos, uma resposta que possa ser considerada como uma resposta negativa. Portanto, não faz mal à saúde, digamos assim, pelo menos à saúde fisiológica, como nós estamos habituados a percebê-la,
a toma destas substâncias. Curiosamente, os psicadélicos em si, a própria experiência, também não são experiências que as pessoas tipicamente queiram repetir, digamos, com muita frequência. São experiências que podem ser relativamente intensas, que elas próprias parecem comportar digamos, um conjunto de informação que emerge, que às vezes demora algum tempo a perceber o que é que se passou ali. Portanto, é conhecido entre os utilizadores que o consumo, por exemplo, de LSD não é uma coisa que ocorra semanalmente, ou dia sim, dia não faz sentido para estas substâncias. Mas, de facto, o seu perfil de segurança é muito grande. Elas não são aditivas, elas não causam overdoses, portanto, elas não causam morte pelo consumo excessivo. E são relativamente, digamos, seguras do ponto de vista fisiológico. Portanto, não há alterações fisiológicas marcadas que se possam considerar como negativas, enfim, nos sistemas do nosso corpo. Agora, existem riscos, e estes riscos têm sobretudo a ver com a pessoa saber ou não saber utilizar essas substâncias e tomá-las ou ingeri-las no contexto adequado. E é isso que, e de facto isso torna estas substâncias um pouco indiferentes de muitas outras, até porque esta própria experiência subjetiva ela própria é única, é diferente, e é preciso estar preparado para o que aí vem, conhecer. O que se coloca digamos, num tema muito maior, que é o tema da literacia sobre estas substâncias, que aliás é o motivo da escrita deste livro, é dar essa oportunidade às pessoas de lerem uma outra história sobre estas substâncias, perceberem realmente os riscos que comportam e os benefícios potenciais que podem comportar, mas sobretudo procurar combater um grande estigma e uma grande falta de informação e que resulta num grande receio generalizado na população relativamente às drogas em geral, mas também a estas em particular. Mas essa falta de informação, ou esse estigma que o Pedro está a sublinhar e que de facto faz parte, digamos, dos motivos, não decorre também de algumas conclusões, passo a expressão, não tão conclusivas do ponto de vista dos ensaios que foram feitos a um conjunto de substâncias, ou seja, para algumas há de facto trabalho feito, para outras não tanto, e que se colocar tudo no mesmo saco é pior ainda, não é? Mas a questão que coloco é se esse estigma não é de facto alimentado por algumas incertezas até do ponto de vista. Aliás, o Pedro, ao longo do livro, vai-se chamando a atenção para algumas incertezas que existem na matéria. Não são essas incertezas que levam a esse preconceito? Eu penso que não. Eu penso que as incertezas, digamos, sobre os seus efeitos, o conhecimento científico sobre os efeitos destas substâncias decorre, está em continuidade, nem tudo é sabido. Por exemplo, sobre a ketamina sabemos bastante, sobre outras substâncias começámos a aprender algo nos anos 50, 60, depois deixámos de poder investigar e agora estamos novamente a investigar. Portanto, sim, é um facto que há muito para saber sobre os efeitos, sobretudo os efeitos terapêuticos destas substâncias. O estigma, o receio, digamos, a dificuldade que existe entre a população em ir além desta ideia de que todas as drogas são más e devem ser combatidas, não é? Esta guerra às drogas que começou nos anos 60 e 70, devem ser muitos fatores. Há dois em particular que eu posso destacar. Um tem a ver, e falando de psicadélicos em particular agora, um tem a ver com, digamos, o clima social que aconteceu a quando da proibição destas substâncias, no final dos anos 60 e 70, nomeadamente nos Estados Unidos, que tinham motivações políticas fortes na altura e que, contra o que era o conhecimento científico na altura, digamos, nessa altura foi criada um conjunto de leis que proibiram estas substâncias, como muitas outras, e no fundo as colocaram no mesmo saco de todas as outras substâncias com propriedades aditivas e com menos potencial útil para a sociedade. Portanto, o estigma criou-se a partir daí, ao dizer que todas as drogas são más. Nos Estados Unidos as drogas eram o inimigo público número 1, foram até propagadas histórias que hoje sabemos não tinham qualquer fundamento científico, com motivações políticas, que eu também escrevo no livro, e que não tinham nada de, digamos, científico por trás, nem de preocupações de saúde pública reais por trás. Depois fomos expostos nos anos 90, nos anos 2000, digamos, a um contexto de utilização de outras substâncias, sobretudo heroína pode ser um exemplo que podemos falar, mas existiram outras nessa altura, que também não tinham nada a ver com psicadélicos, portanto não eram destas substâncias que estamos a falar hoje, e que resultaram, por vários fatores culturais, económicos na altura, resultaram em, digamos, num aumento de taxa de consumo menos seguro, e resultou também, digamos, num alarme social que na altura foi criado, porque todos nós conhecíamos alguém que conhecia alguém com problema de adição numa destas substâncias. Houve a própria imagem da degradação humana que muitas vezes víamos associada ao consumo de drogas, provocou, digamos, um entendimento geral da população de que todas as drogas são más, que todas as drogas são para ser combatidas, que é um flagelo, digamos assim, da sociedade, e portanto, essa visão um pouco dicotómica, não é,
em que não havia utilidade nestas substâncias, acabou por criar também, ou contribuir para o estigma e para o receio que ainda hoje prevalece e que nós gostávamos que fosse combatido para podermos olhar de uma forma mais positiva, digamos assim, para o potencial de algumas destas substâncias, porque ele existe. E, aliás, é interessante referir, eu também refiro no livro, que os seres humanos já consomem substâncias que alteram a mente há milhares de anos. Portanto, isto não é uma coisa nova. Isto é uma coisa que nós sempre aprendemos a fazer, sempre tivemos alguma inclinação para explorar, nós os humanos, mas hoje é mais difícil fazê-lo. João, aqui já distinguimos de certa maneira adição e não adição. Percebemos que há impactos positivos do ponto de vista de saúde mental quando o tratamento é controlado e prescrito da forma correta, mas eu gostava de colocar em cima da mesa também a questão sobre o impacto neurológico ou cerebral do uso continuado das substâncias. Citando o livro MDMA, por exemplo, que é uma das tais substâncias atípicas, uma dos psicadélicos atípicos, portanto, desse ponto de vista está no mesmo lote da ketamina, embora o livro mostra que é um caso diferente. E há dúvidas sobre se o seu uso é prejudicial à saúde do cérebro. Estes, apesar de não ter, por exemplo, potencial aditivo, é ou não verdade que causam dano ao cérebro? O MDMA ainda permanece a dúvida. Há estudos animais onde parece o uso, salvo seja, a administração forçada em animais em doses elevadíssimas causa dano. Em humanos isso ainda não foi comprovado de forma nenhuma. Curiosamente, em animais, o uso de cannabis concomitante com o uso de MDMA, a administração, é protetor sobre a neurotoxicidade do MDMA, mas em humanos, de facto, não está ainda comprovado. E como não está comprovado e como permanece a dúvida, temos que fazer precisamente todas as estratégias de redução de riscos e informar as pessoas sobre como minimizar o risco de uma eventual neurotoxicidade com MDMA. Não há esse efeito em nenhuma destas psicadélicos, nenhum destes psicadélicos? Neurotóxico ainda não é conhecido. Ou seja, por exemplo, os psicadélicos clássicos sabemos que têm o efeito, na verdade, neuroplástico, ou seja, eles promovem a regeneração neuronal. No caso do LSD, por exemplo? Por exemplo. A ketamina também. O MDMA permanece alguma dúvida, mas falta investigação, precisamente, para investigação com o propósito de perceber quais são os bons usos destas substâncias e não apenas investigação com o propósito de encontrar a toxicidade, que tem sido o grosso da investigação, incluindo a investigação em animais. A combinação de diversas substâncias é sempre um perigo acrescido ou um mal acrescido, ou nem sempre é assim? A combinação... Como agora estava a sublinhar, por exemplo, um exemplo de MDMA com cannabis. Por exemplo, precisamente à partida e princípios gerais de redução de riscos, a combinação de substâncias é de evitar, precisamente pelo desconhecimento que temos. Agora, temos que olhar se há benefícios também nisso. Com certeza, como cada psicadélico, e especialmente se forem diferentes, os psicadélicos clássicos da MDMA, têm efeitos específicos e diferentes, será que é possível haver algum benefício numa terapia que combine os dois? Não sabemos. São perguntas para a investigação, sem dúvida. Agora, ter o preconceito à partida de que será mau não é uma atitude científica. Ter a precaução de que, ao não sabermos, temos que tomar medidas, acho que isso é uma boa atitude sensata. Agora, essa é uma pergunta que ainda estamos muito longe de responder, porque estamos neste momento só a investigar substância a substância. Desde que foi introduzido por exemplo, o tratamento da ketamina até agora, vê uma tendência para que haja resistência, ou vê a tendência de que abriu um caminho que está consolidado desse ponto de vista? As duas coisas. Acho que abrimos aqui um caminho para trazer um tratamento inovador. Atenção, inovador em Portugal, porque ele já existe há muitos anos pelo mundo. Agora, também abriu resistência e é normal. Qualquer mudança
traz resistência, acho que é normal. Neste momento, a fase em que estamos é esta. Estamos numa fase onde há muita vontade de implementar este tratamento em Portugal, em vários centros. Estamos numa fase onde a ketamina, neste momento, está nas guidelines internacionais para o tratamento da depressão, portanto já não há dúvida sobre a sua eficácia. E a fase em que estamos em Portugal é na fase de tentar regulamentar e estabelecer as melhores práticas para que o tratamento seja, enfim, acessível de uma forma segura às pessoas. O objetivo é que o paciente, por exemplo, num caso de depressão, possa gradualmente vir a reduzir a sua medicação, presumo, em qualquer tipo de situação, nem sempre isso é possível. A aposta, por exemplo, na psicoterapia com um adjuvante de uma substância destes não perpetua o recurso à substância a benefício do doente durante um largo tempo, porque a psicoterapia é também um processo de alguma extensão no tempo da sua definição. A promessa das psicoterapias assistidas por psicadélicos é de que uma intervenção breve, delimitada no tempo, mais ou menos, vamos dizer de uns meses, tenha efeitos de longo prazo, há anos. Se isto é verdade, ainda precisamos de mais investigação, nomeadamente investigação longitudinal de anos. Mas neste momento já há pistas muito fortes de que sim, é possível, de que esta promessa os psicadélicos vão poder cumpri-la. Onde uma intervenção breve permite fazer uma mudança psicológica profunda que permanece no tempo. E na minha prática eu tenho visto isso até porque nós disponibilizamos ambos os tratamentos com e sem psicoterapia, com ketamina, e de facto com a psicoterapia nós vemos resultados mais duradouros. Agora, se há pessoas que podem precisar de manutenção, talvez, sim, com a ketamina seguramente, temos uma percentagem de pessoas que sim, mas ainda assim é, por exemplo, uma sessão a cada 2 meses, por exemplo, que é diferente de, por exemplo, estar medicado todos os dias. Agora, isto não é contra a medicação. Aliás, a recomendação é de que quem está a fazer medicação mantenha-se a fazer medicação e, eventualmente, se os efeitos forem sustentados, então aí sim, com o seu psiquiatra assistente, poderá fazer a redução ou o desmame. Pedro, em relação ao uso pessoal, no caso do MDMA, obviamente que são noticiadas algumas mortes relacionadas com MDMA. O Pedro, no seu livro, diz que elas são tipicamente causadas por engano, desconhecimento, na toma de doses muito altas. Será mesmo assim? Sim, o que se verifica, e o MDMA já é ingerido há bastante tempo, portanto já existe algum conhecimento real, digamos assim, do que vai acontecendo com o uso de MDMA. O que se acredita é, de facto, que o uso de MDMA em doses maiores do que aquilo que sabemos ser seguro, e sobretudo em contextos em que as condições de uso, nomeadamente o calor, a umidade, a incapacidade para a pessoa se hidratar, aí sim podemos estar na iminência de alguém, digamos, ter uma reação fisiológica, e repare que o MDMA é de facto diferente dos outros psicadélicos que temos vindo a falar, onde isto não acontece, mas aí sim existe algum risco, sobreaquecimento do cérebro, e isto leva a que o MDMA é tomado digamos, em milhares de doses anuais por muita gente em todo o mundo, ocasionalmente, quando em condições, muitas vezes, em que as pessoas não sabem exatamente o que estão a tomar, ou seja, estão a tomar uma quantidade que julgam que é X e é bastante superior, juntamente com condições, digamos, do contexto físico do uso negativas, aí podem acontecer acidentes, e eles acontecem. Sabemos que existe uma mortalidade que é reduzida, apesar de tudo face à quantidade de consumo, mas ela existe, o que releva a importância, novamente, de, sabendo que este consumo não vai diminuir, que este consumo não vai parar, ele já existe há muito tempo e provavelmente vai continuar, a importância de nós termos informação disponível, sistemas instalados, digamos assim, de redução de risco. Por exemplo, no caso do MDMA e de outras substâncias também, um dos aspectos mais importantes é que existe a possibilidade das pessoas testarem as suas substâncias. Existem neste momento já serviços gratuitos em Portugal, em Lisboa concretamente, onde as pessoas podem ir testar as suas substâncias
para saberem se de facto vão tomar aquilo que querem serviços tomar. privados, digamos. Serviços Comunitários. públicos, serviços comunitários. É um serviço que é financiado por um projeto através do governo português, do CICAD, aliás agora é ICAD, e através da Associação Cosmic Care em Lisboa, qualquer pessoa pode levar as suas substâncias gratuitamente, de forma anónima, substâncias químicas, não orgânicas ou não naturais, e saber exatamente se é aquela substância ou se não é, e que quantidades é que tem na mão. Isto já existem estudos que mostram que faz diferença no consumo. Portanto, as pessoas consomem de forma diferente ou deixam de consumir porque percebem que aquilo que lhes foi vendido ou aquilo que adquiriram não é exatamente aquilo que têm. E, portanto, e no caso da MDMA isto é muito importante porque é uma substância que é consumida em quantidades relativamente, ou melhor, por muita gente. E também tem muita adulteração. E também, mais do que a adulteração, digamos, enfim, tem adulteração também, às vezes são outros componentes que lá estão, ou tem pouco MDMA e tem mais cafeína e outros estimulantes, mas também, muitas vezes, a quantidade não é sabida, não é controlada. E portanto, é necessário, sabendo que é utilizado e vai continuar a ser utilizado. Isto é muito importante porque ainda vivemos um pouco sob aquele paradigma que o uso de substâncias é para eliminar. A situação ideal seria para eliminar, isso não vai acontecer. E, portanto, eu acho que é função dos governos, digamos assim, ou das instituições que temos, que protegem o bem da sociedade, que protegem a nossa saúde. É importante encontrarmos formas de, ok, vai haver este consumo, como é que podemos reduzir mas o seu desse risco? ponto de vista, Pedro, gostaria de equiparar a estratégia em relação a estas substâncias em relação a que tipo de experiências com outras drogas, por exemplo. Vamos imaginar, gostaria de ver a mesma estratégia que tem sido desenvolvida em relação, sei lá, ao haxixe, à heroína, à forma como há controlos controlados, assistências, a pontos públicos, ou, por exemplo, em relação a drogas legais que se fala menos, como o tabaco ou o álcool. Qual é o modelo que para si fazia mais sentido? Sim, é uma discussão que todos estamos a ter neste momento. Não é muito claro ainda, devido à complexidade e também à diversidade de substâncias que estamos a falar, quais são os modelos que funcionam melhor. Mas eu penso que devem ter estas duas componentes. Por um lado, uma componente de redução de risco, ou seja, eu até nem gosto muito da palavra redução de risco, é toda uma outra conversa, mas de ensino de boas práticas, não é? de aumento da literacia das pessoas. Isso é uma coisa que nós, por exemplo, fazemos com o álcool de uma forma muito natural há muitas décadas, não é? Em famílias nós aprendemos a gerir uma substância que é tóxica, que é aditiva, que em quantidades não muito elevadas faz mal à saúde e provoca uma alteração da consciência que pode ser perigosa. Portanto, e nós aprendemos a fazê-lo em sociedade. E, portanto, aprendemos porque passamos essa informação uns para os outros, a informação já é conhecida, ela é divulgada publicamente. Isso não acontece no caso das drogas, das outras drogas, né? Das drogas controladas. O álcool também é uma droga. E depois há um aspecto de regulação que tem que ser pensado e implementado, que certamente não passa pela sua proibição de tudo court, não passa por aí. Tem que haver uma aceitação que o consumo vai continuar a acontecer e que o que nós temos que fazer é perceber as características de cada uma destas substâncias, e elas são diferentes. O que nós temos feito até agora é pomos todas no mesmo saco. E há substâncias, de facto, que têm, por um lado, um potencial aditivo muito grande e que não têm benefícios percebidos para a saúde, ou pelo menos que o risco das coisas correrem mal é maior, digamos assim, a adição é um deles, e outras substâncias que têm um perfil diferente. E, de facto, por exemplo, comparando com o álcool e o tabaco, é uma comparação que eu gosto de fazer frequentemente, nós vemos que estamos, e comparando com psicodélicos em particular, estamos na presença de substâncias cujo perfil de risco é bastante mais negativo no caso do álcool e do tabaco, face a estas substâncias, e a nossa atitude é completamente diferente. Não é? Há um sistema de venda, de produção e de venda que é regulado, as pessoas têm informação sobre onde comprar, quando comprar, sabem exatamente o que estão a comprar, existem campanhas para uso adequado, digamos assim, moderado de álcool e também de tabaco, embora aí a seção tabágica seja o principal alvo. E, portanto, mas é diferente, está regulada a venda de tabaco e de álcool em Portugal. Exato. Ketamina ou outra droga, ou LSD, não está. Pois, temos que fazer esse caminho, temos que perceber como é que, sabendo que estas substâncias não vão desaparecer, nós já estamos a tentar há muito tempo enfiá-las debaixo do tapete e não temos sido bem sucedidos, portanto elas vão continuar. Tirando o exemplo dos Países Baixos, não há outra experiência desse ponto de vista? Há experiências em casos pontuais no mundo, sim, na América do Sul. País com legislação nacional, Países Baixos continua a ser uma exceção. É uma boa experiência. É um caso particular porque o consumo, neste caso, de psilocibina, através das trufas psicodélicas, ele não é regulado no sentido de considerar uma substância psicoativa que lá está, ou um medicamento sequer.
é regulado como se fosse um suplemento alimentar, vamos dizer assim, é de venda livre, só esta substância, só este alimento, digamos assim, este produto que se pode consumir, mas é uma boa experiência. Porquê? Porque é de facto o único país, enfim, da Europa, por exemplo, e podemos incluir depois os Estados Unidos e outros países, digamos, do hemisfério norte, é o único país onde existe acesso a uma substância psicadélica que pode ser consumida em quantidades bastante elevadas. Acesso é livre para adultos, portanto não há nenhuma regulação particular. Não há... Eu sei que há estratégias de educação, até nas escolas, que são diferentes. Isso não é uma contradição, Pedro. No fundo também quer um pouquinho mais de literacia, que haja uma regulação, mas depois dá o exemplo dos Países Baixos, onde as coisas são mais liberais desse ponto de vista. Não, era isso que eu estava a dizer. Existe algum cuidado com literacia, existe aliás um sistema de redução de risco nacional muito eficaz comparado a outros países, mas o exemplo é interessante porque nós às vezes podíamos pensar, bom, eu não estou a dizer que esse deve ser o caminho, não é? Digamos que o consumo e a venda destas substâncias deve ser liberalizada sem qualquer regulamentação associada, não é isso que eu estou a dizer. Mas é um exemplo interessante onde, pelo facto de haver venda livre deste psicadélico, nós podíamos ser levados a pensar que a coisa iria descambar, não é? Que o consumo iria aumentar, que o consumo perigoso iria aumentar, digamos que os riscos iriam aumentar. Não é isso que nós verificamos. Verificamos que, enfim, a sociedade lá aprendeu a lidar com esta substância. Se calhar agora o consumo vai aumentar um bocadinho mais, fruto deste renascimento psicadélico. E a Holanda os Países Baixos irão lidar com isso. Mas é um exemplo interessante, porque permite, digamos, talvez baixar um pouco este receio generalizado que se uma substância destas estivesse mais disponível, o acesso fosse mais fácil, que os problemas iriam surgir rapidamente. Não é isso que a experiência dos Países Baixos nos diz, e eu estou convencido que há formas melhores de lidar com, digamos, o acesso, o fornecimento, a distribuição, a produção. Há formas mais inteligentes, há formas mais seguras em sociedade de nós lidarmos com algo, como eu disse, que é algo que sempre esteve presente na espécie humana e que não vai desaparecer. E nós estamos com alguma dificuldade, agora menos, porque está mais à vista e estamos a falar mais e estamos aqui a conversar sobre isso. Sim. Mas não temos sido muito eficazes até agora. João, que é uma parte do livro onde o Pedro fala da microdosagem, gostava de ouvir sobre isto. Esta ideia de uma dose, enfim, que vai sendo administrada, vai sendo tomada pelas pessoas. Qual é a sua ideia sobre a microdosagem, prós e contras desta abordagem em relação a estas substâncias? Bem, microdosagem tornou-se uma prática, enfim, cada vez mais disseminada. O que é a microdosagem? É a toma de doses muito pequeninas de um psicadélico, alguns dias por semana. Doses pequeninas são doses que não chegam a causar alterações da percepção. E com vários objetivos que as pessoas fazem esta prática, seja para melhorar o seu estado de espírito, o estado de humor, melhorar a criatividade. Não é uma adição? Melhorar a sociabilidade. Não, acho que não cabe sequer aí na adição, até porque a percepção do efeito, a adição tipicamente requer uma sensação de prazer e uma percepção de efeito agudo que a microdosagem não traz. Estes são os objetivos e as pessoas reportam ter estes efeitos. Agora, o que a investigação ainda não encontrou foi diferenças entre quem faz microdosagem e quem faz um placebo, ou seja, quem pensa que está a fazer microdosagem, mas na verdade não está. E, portanto, ainda permanece muita dúvida sobre se de facto é eficaz ou não é. E há muita investigação a ser feita nesse sentido. Em termos de riscos parecem ser muito baixos, mas há aqui alguma preocupação com algum potencial para induzir problemas cardíacos valvulares em quem faz microdosagem com LSD ou psilocibina, mas também é uma questão em aberto. A recomendação para quem o faça, ela está em termos de redução de riscos, é que eventualmente faça um ecocardiograma ao fim de alguns meses. E não é indiferente a substância ser mais natural que outra, não é? Do ponto de vista até da dosagem, na capacidade de fazer a própria microdosagem. Sim, quando a substância é natural, obviamente é muito mais difícil de dosear a potência, não é? Cada cogumelo traz inerentemente a sua própria potência, como ser vivo único que é, e portanto será mais difícil de dosear se for assim. Deste ponto de vista, gostava de ouvi-lo também sobre a questão que levantei aqui em relação ao Pedro, sobre
a regulação e o enquadramento destes psicodélicos? Agora, numa perspectiva mais alargada, qual é a sua opinião? Partilha da ideia do Pedro? Gostava de acrescentar mais alguma sugestão? Sim, eu acho que eu gosto de pensar em termos de imaginários. De que imaginários é que nós temos para nos relacionarmos não só com estas substâncias, como para nos relacionarmos com estados modificados de consciência. Nós no norte global, digamos assim, acho que perdemos muito, ou se alguma vez tivemos, com certeza, mas temos muitas dificuldades na relação com os estados modificados de consciência. Embora todos os dias tenhamos um, que é o sonho, mas a verdade é que na história da humanidade nós sempre tivemos relações com os estados modificados de consciência, não só através do uso de substâncias, mas através de métodos fisiológicos, como respiração, ou métodos psicológicos como dança, êxtase, meditação. Mas Também meditação é uma coisa, tomar um comprimido é outra, certo? mas são tudo formas de acesso a estados modificados de consciência. Então acho que nós precisamos de uma cultura de consciência, de saber que estados de consciência nós queremos ter, mesmo que não seja o estado normativo. E isto é uma transformação cultural muito profunda e não se vai dar rapidamente. Mas acho que só quando essa transformação profunda se der é que vamos estar em paz um bocadinho com este tema das drogas em geral. Agora, imaginários há muitos possíveis, e alguns estão a ser implementados, por exemplo, nos Estados Unidos. Há 2 estados, o Oregon e o Colorado, onde neste momento estão a ser implementados alguns imaginários sobre como se relacionar com estas substâncias. No Colorado, especificamente, muito mais liberal, em que vai ser praticamente liberalizado o uso de psilocibina ou de cogumelos mágicos. E isto permite o quê? Permite que ele seja esta substância, ou esta planta, fungo no caso, seja usado em comunidade. Com os riscos inerentes. Com os riscos, com os benefícios, com a consciência que uma associação, por exemplo... Há uma coisa que o Pedro escreve no livro que eu achei muita graça, que é para praticar desportos radicais como BTT, ou já não sei, ski, etc., há associação, tu não mencionas isso, mas estes desportos não são praticados sozinhos, são praticados em associações. Associações que têm um know-how, que têm uma envolvência, que têm um cuidado, uma preparação, que têm um saber lidar com lesões também, quando as coisas não correm bem, com frustrações. Estas atividades humanas são praticadas no seio de uma associação ou uma comunidade que abraça, promove e torna segura esta prática. Nada nos garante, contudo, que esse uso livre na comunidade não extravase esse limite e a pessoa, antes de ir para a estrada, tomar os cogumelos mágicos e possa ter um impacto tal como se beber 2 garrafas de whisky, pronto, que é uma coisa, que é uma droga legal, digamos assim, não é? Claro, como nada impede alguém pôr um par de skis e descer uma montanha sozinho, sem preparação. A diferença é que a venda de álcool está regulada, a venda destas substâncias não está. Uhum. Então, e temos vários imaginários. Um imaginário possível seria algo como a carta de condução. Para podermos aceder a comprar estas substâncias, teremos que ter uma formação antes e uma preparação que nos certifique como minimamente capazes, como uma carta de condução para conduzir ou para utilizar esta substância. Isso não é um pouco utópico, João? Eu estou a falar de utopias, ou seja, imaginários são utopias. Mas enquanto há utopia ou não, há problemas concretos às vezes na administração destas A diferença entre um imaginário e uma utopia é que o imaginário é uma utopia materializada e materializável. No Colorado está a ser feito isto, no Oregon é um modelo diferente, onde é preciso haver um facilitador para administrar este tipo de substâncias. O imaginário biomédico é aquilo que nós estamos neste momento aqui a implementar mais no Ocidente, só que quem administra estas substâncias são médicos médicos, psicólogos, profissionais, com o objetivo de tratar, mas temos também, por exemplo, o imaginário cerimonial religioso, onde, por exemplo, no Canadá, é possível
consumir, entre aspas, ou seja, utilizar ayahuasca, por exemplo, no contexto de uma cerimónia religiosa, de uma religião específica, chamada Santo Daime, foi aberta à exceção porque há este imaginário do uso cerimonial e religioso. Então, é importante nós podermos discutir que imaginário é que nós queremos aqui, em Portugal, por exemplo, para o uso destas substâncias. Pedro, fala muitas vezes no livro da questão da comunidade, de facto, e da necessidade, e falou aqui também na nossa conversa muitas vezes sobre esta ideia das condições de utilização. Como é que descreveria neste momento, por exemplo, em Portugal, as condições de consumo genérico? É um consumo, na maior parte das vezes, controlado, em lugares específicos, ou admite que haja algum descontrole neste momento? Varia muito de substância para substância, não é? E falando dos psicadélicos, já que Sim. é esse o nosso tema. Existe todo o tipo de consumos atualmente. Existem muitos contextos onde o consumo... sabemos que o consumo ocorre. Digamos, os que conhecemos mais nos pontos extremos de um contínuo serão o consumo em condições muito controladas, o consumo médico, que já falámos, e no outro extremo podemos ter um consumo, digamos, mais recreativo, num contexto de um festival, num contexto de uma festa, enfim, em espaços noturnos, etc. E depois temos aqui todo um conjunto de contextos de consumo intermédios, que podem passar por consumo, como o João estava a referir, no contexto de um determinado grupo ou de uma comunidade que aprende em conjunto as regras do bom consumo e que depois partilha essa experiência, aprende com ela, divulga entre as pessoas que conhece. O importante aqui é dizer mais do que... A minha questão é o descontrole. Eu sei que há comunidades, e o Pedro explica bem no livro, sim, e existem festivais, existem associações, organizações que fazem este apoio para a tal viagem controlada. A questão que coloco é se não há aqui também um deslizar pela disseminação das próprias substâncias. Esse é um receio comum. Sinceramente, eu não vejo sinais desse descontrole. É claro que temos que ir observando a realidade, não é? E à medida que, digamos, a procura, a disseminação desta informação se vai disseminando, é natural que a procura do consumo também aumente. E isso aumenta a nossa responsabilidade para ensinar à população como é que esses consumos podem ser mais seguros, mas eu não vejo nenhum sinais, nomeadamente nos psicadélicos, de que haja, digamos, esse deslizar, não é? Que é um dos principais receios que existe quando falamos de drogas, é que ao liberalizar, digamos, o consumo fique fora de controle. Os psicadélicos, curiosamente, parecem ter alguns mecanismos internos da sua própria regulação, como eu estava a dizer há bocado. Não é muito fácil as pessoas consumirem psicadélicos de uma forma descontrolada, no sentido de consumirem muito e de quererem consumir muito mais. Agora, é natural que a procura leve a que algumas pessoas consumam, utilizem, sem o conhecimento das regras básicas de boas práticas. Não é só a procura, a oferta também se dissemina sem controle, não é? Aí é outra questão, aí sim, aí temos que olhar para isso de forma séria, porque ao mantermos este regime, digamos que proíbe de uma forma mais ou menos indiscriminada, promovemos de facto a criação destes mercados paralelos, sem regulação. Promovemos também o facto de não poder haver uma conversa pública sobre melhores e piores consumos, e aí sim há riscos, como estávamos a falar, riscos das substâncias serem adulteradas, riscos, por exemplo, de existir acesso a menores, por exemplo, que é normalmente, enfim, embora haja também toda uma conversa à volta deste assunto, mas é algo que nós queremos regular de uma forma mais... Que é a ideia da porta de entrada em relação a determinados consumos. Muitas vezes essa é a reflexão, nomeadamente nos menores. Sim. Eu não sei até que ponto a base científica está lá para termos esse receio. Podemos até pensar, e agora colocando um cenário mais positivo, como aquele que é o mais, digamos, mais idealizado, como aquele que o João estava a referir, quem sabe se nós queremos também pensar sobre as melhores formas de entrada numa coisa que nós sabemos que muitas pessoas vão procurar, e quais são as melhores portas de entrada. Sim, essa é uma sugestão que o João estava a sublinhar. A ideia, por exemplo, ele deu a ideia da carta de condução, mas um curso de formação quase obrigatório, não sei se... Mas, quer dizer, se existem essas comunidades, como o Pedro sublinha, havendo esta questão do uso, e da procura e da oferta, não seria, de facto, de
rigidificar um pouco essa ideia de uma formação prévia. O Pedro deixa vários exemplos aqui das condições necessárias e dos consumos controlados, dos fatores mais preocupantes e desaconselhados, incluindo a pessoa estar cansada ou não dormiu o suficiente. Não é? Sim. Quer dizer, a maior parte das pessoas não deve, de um jovem adolescente que contacta com esta situação, não sabe nada sobre isto, certeza. Sim, exatamente. Por isso é tão importante a educação e o aumento da literacia. Estamos numa fase em que a regulamentação vai demorar algum tempo a ser implementada. Não no uso médico, mas em todo o outro uso pessoal. Com o risco de ser uma literacia pró-droga, digamos assim. Eu acho que não, é como eu disse há pouco, repare, os incentivos para o consumo, a procura do consumo sempre existiu e vão continuar a existir, portanto não há aqui esse risco de nós aumentarmos demasiado, digamos, a procura, ela vai existir, ela já existe, vai continuar a existir. O que temos é que fazer estas duas coisas, temos que regulamentar, digamos, e pensar quais são as melhores formas de regulamentar a produção e a distribuição. Não é? Lá está, como fazemos com o álcool, exatamente como fazemos com o álcool. O modelo pode ser diferente, mas nós aprendemos a fazer isso e está à disposição hoje em dia de qualquer adulto uma substância que é perigosa, que é aditiva, e nós sabemos fazer isso com alguma Está a equiparar o LSD a uma cerveja? Ambas são substâncias psicoativas. Eu às vezes dou este exemplo, que é se nos anos 40, 50, na altura das leis secas, se o álcool tivesse sido, tivesse permanecido proibido até hoje, se calhar vivíamos para o álcool, estávamos hoje a ter esta conversa sobre o álcool de uma forma muito parecida com aquela que estamos a ver sobre o LSD. Sim, as experiências são diferentes, mas olha, o perfil de risco de uma e de outra também são diferentes e são favoráveis ao LSD. Agora, nós hoje, quer dizer, a seguir uma refeição, nós sabemos o que fazer, ou melhor, durante uma refeição, no consumo de álcool, nós sabemos exatamente o que fazer. Sabemos, em regra geral, não é? Ainda não aprendemos a fazer isso com outras substâncias. As experiências são diferentes, mas o potencial também é diferente. E por isso é que estamos aqui a ter esta conversa hoje. Porque o potencial a vários níveis, que enfim, é uma discussão mais longa, mas o potencial a vários níveis, nós sabermos em sociedade integrar estas experiências, esta cultura, estas tradições e beneficiarmos com ela, é muito grande, e é isso que penso que é isso que está na base da convicção que nós temos, que é importante ter esta conversa, que é importante trazer, digamos, de alguma forma, esta discussão para o centro da sociedade e podermos, digamos, aproveitar o que houver de aproveitar, proteger o que houver de proteger, regular o que tivermos de regular. Diga, João. Eu contacto com muitas pessoas que já tomaram LSD e jovens, e curiosamente os relatos são, a primeira vez pode ter sido muito caótica, e quando assim o foi, o jovem só toma de forma muitíssimo mais consciente, porque percebe que apanhou um susto? Apanhou um susto, e tomar LSD de uma forma caótica ou sem ser no ambiente certo ou sem ser com a atitude certa pode ser perigoso. E então há uma preparação e um cuidado de porque é que eu estou a tomar, está tudo ok, é seguro eu tomar. Naturalmente, isto acontece. Mas a ideia não é evitar o susto? Precisamente para evitar o susto. Logo na primeira experiência? Claro, isso é o ideal. Com o álcool, isto não acontece. Apanham-se muitos mais sustos ao longo da vida, porque porque o álcool de facto não é tão sensível a estas condições. E há uma falta de percepção é diferente da consciência, não é? Há uma falta de consciência do uso de álcool. A alteração da percepção da consciência é diferente de um copo de cerveja e do LSD. Precisamente por isso. Como o álcool não modifica a consciência de forma tão potente quanto um psicadélico, a pessoa não ganha consciência do porquê que está a usar. Está a tapar emoções, está a querer desinibir-se socialmente, porque se ela tomasse LSD nessas condições para tapar emoções e para se desinibir socialmente, provavelmente ia dar uma bad trip. Com o álcool, não. Então há um uso de álcool que é muitíssimo menos consciente do que o uso de psicadélicos em quem usa psicadélicos. A bad trip também é aqui sublinhada no livro. O Pedro diz que se seguirem as boas práticas, provavelmente é suficiente para baixar a probabilidade de uma experiência desse género. Sim, é isso. E nós hoje sabemos que práticas são essas. E é relativamente fácil, não é uma coisa muito complicada. E por isso eu comparo isso às precauções que temos que ter quando vamos saltar de um avião, vamos fazer uma atividade que tem um risco acrescido. Nós sabemos exatamente, o ski é um bom exemplo, okay. Sabemos exatamente o que fazer. Diga-me só, queria só comentasse aqui uma frase do João Golão, que é uma pessoa que está ligada a esta área, que é reconhecido,
que no ano passado chamava a atenção sobre outro assunto que tem a ver com o cannabis. Esta frase: a primeira causa de pedidos de ajuda nos centros especializados em tratamento da toxicodependência são episódios relacionados com o uso de cannabis, que está longe de ser uma droga leve, diz o João Golão, e portanto preocupado com a manipulação genética e a potência psicoativa que neste momento existe. Ou seja, a porta de entrada, muitas vezes, pode gerar um descontrolo se não tiver todo este aparelho de contexto para cada uma das drogas. Isto não acontece nos psicadélicos. Repare, como temos vindo a referir, é importante que nós possamos aprender a fazer um bom uso destas substâncias, cannabis incluída. A cannabis, como sabe, é consumida em quantidades por muita gente, bastante mais do que aquilo que é consumido por psicadélicos. Eu não sei se estes casos de pedidos de ajuda que existem de facto, e a cannabis tem características diferentes dos psicadélicos, enfim, não sei até que ponto é que não sei qual é a percentagem relativa destes pedidos de ajuda face ao consumo, que é muito, muito, muito elevado na população. De qualquer maneira, os princípios básicos são os mesmos. E mesmo esse pedido de ajuda, eu não sei se representa um descontrole. Quer dizer, representa, repare, às vezes penso em exemplos com os quais nós possamos comparar. Quantas pessoas morrem numa praia no verão, de afogamento? Coisas que podem ser coisas que nós podemos prevenir, mas o risco faz parte da vida. Quer dizer, todas as nossas práticas têm um risco associado e nós temos que saber viver com ele, em vez de, enfim, fazemos esta distinção muitas vezes artificial entre atividades que são muito arriscadas ou que são perigosas e atividades que não são perigosas. O risco faz parte da vida e, portanto... Mas pode ser diminuído. E nas praias existe um período, há nadadores salvadores que são pagos, enfim, há áreas distritas. Mas é precisamente esse o ponto. É que nós devemos criar para, vamos dizer, o consumo de substâncias psicoativas de uma maneira geral, e agora não vou distinguir, devemos criar precisamente esses sistemas de proteção. Esses sistemas de, por um lado, educação, não é? Explicar às pessoas, campanhas, educação, até nas escolas. Eu estava a dizer, como estava a dizer há bocado, nos Países Baixos existem campanhas de promoção de boas práticas do consumo de substâncias na escola pública. E, portanto, isso é que é importante fazer, em vez de, temos esta atitude muito simplista, digamos assim, de que vai correr mal e, portanto, vamos cortar o mal pela raiz, ou vamos tentar, andamos a fazer isso há décadas, não é? Com efeito muito, João, muito limitado. Para fechar, uma pergunta para o psiquiatra, que, tendo em conta que eu faço muitos debates aqui, muitas vezes vem à baila a questão de outros assuntos, o excesso de automedicação que existe em Portugal, de um conjunto de pacientes que se automedicam e muitas notícias surgem em Portugal sobre o consumo excessivo de antidepressivos e outras matérias. Como é que liga esta ideia, esta pedagogia em relação à forma do recurso excessivo a medicamentos, muitas vezes nesta toma autónoma descontrolada, com este novo recurso que está a desenvolver-se, por exemplo, da ketamina, e outros que se calhar a investigação vai abrir caminho sobre os benefícios exatamente de substâncias para nos ajudarem a resolver aquilo que os problemas que temos de saúde mental. Como é que equilibra aqui estas duas realidades? Bem, parece-me que o problema da automedicação na psiquiatria diz respeito sobretudo às benzodiazepinas, aos calmantes, que são o oposto de um psicadélico. Ou seja, as benzodiazepinas servem para tapar emoções, não para as despertar. São altamente aditivas. Os psicadélicos não, servem para revelar emoções e não são aditivos. Então acho que nesse sentido não tem muita comparação. Não me parece que seja... Há muitíssimo mais risco de automedicação com benzodiazepinas do que com psicadélicos. Agora, o problema da medicação em geral é um problema muito mais profundo que os psicadélicos não vêm necessariamente resolver, porque a crise de saúde mental que existe é uma crise que tem raízes sociais. O problema, ou a raiz do problema, não está apenas na biologia nem no cérebro do indivíduo. Então, qualquer medicamento vai atuar simplesmente na biologia e no cérebro do indivíduo. É um tratamento individual.
E, portanto, não vai poder dar resposta a uma crise de saúde mental. E nenhum psicadélico também, se for aplicado como um tratamento individual, vai dar resposta a uma crise de saúde mental. Então, nós precisamos, porque se assim for, o que ainda há muitas pessoas por tratarem, digamos assim, as estatísticas mostram isso, chamado treatment gap. Então, quer dizer que não só nós já consumimos antidepressivos provavelmente em excesso, como se tratássemos toda a gente, nós triplicávamos o consumo de antidepressivos neste momento. Não me parece de toda a solução. Agora, a promessa dos psicadélicos, mesmo em tratamentos individuais, e eu acho que nós não falámos muito sobre, enfim, qual é a promessa, qual é o benefício, porque é que nós estamos sequer a querer pensar em imaginários para implementar isto, porque os psicadélicos podem ser profundamente revolucionários. O Stanislav Grof foi um dos pioneiros, um psiquiatra pioneiro na terapia com LSD, comparou o uso de psicadélicos na psiquiatria à descoberta do microscópio para a biologia, do telescópio para a astronomia. É algo que pode ser profundamente revolucionário, porque os psicadélicos são uma lente virada para dentro que nós não tínhamos. E esta lente permite aí mesmo em tratamentos individuais, criar uma transformação profunda e definitiva, desejavelmente, que fique para a vida e que, de facto, não requer, então, o uso de medicação crónica, por exemplo. Mas que as agarra aos psicadélicos para a vida também? Não. É um tratamento, tal como ele é idealizado, e vamos ver se assim é, um tratamento breve, ou feito pontualmente na vida em momentos muito específicos. De resto, como o Pedro disse, quem faz uma experiência psicadélica profunda não a quer repetir tão cedo. Há muito material e a experiência psicadélica pode ser absolutamente ternurenta e afetuosa, mas também pode ser muito confrontativa. De onde os psicadélicos não são propriamente a droga para ir fazer recreativamente. Sim. Só para ter prazer. E para além da depressão, há muita confrontação. Além da depressão, que outras patologias específicas, por exemplo, neste momento a investigação existe? Estudos nesse sentido, de outros usos? Sim, sim. Ou seja, o que é que está mais avançado, digamos assim? Mais avançado está a depressão. Eu diria que também as adições são uma outra área de grande investigação e, de facto, onde há muita resistência ao tratamento. E é curioso, é quase paradoxal tratar uma dependência por outras substâncias com uma substância psicadélica, não é? Tratar uma dependência de drogas com uma droga. Pois é que as drogas não são todas iguais. Noutros casos isso existe, não é? A troca de uma droga por outra. Aqui não é a troca, aqui é mesmo um tratamento onde é aberta uma experiência onde a pessoa pode lidar com os seus traumas, pode lidar com confrontação de como a dependência está a afetar a sua vida, porque a dependência também não vem do nada, vem muito provavelmente de traumas, e portanto não é simplesmente uma droga que vai substituir, pelo contrário, é uma droga que na adição, tipicamente a pessoa está a tapar emoções. Num tratamento com psicadélico, a pessoa vai se confrontar com essas emoções. Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Queria chamar a atenção para, no livro do Pedro, na final, existe um conjunto de referências que quem eventualmente quiser continuar a desenvolver a reflexão sobre este tema pode ter mais referências, inclusivamente com QR codes que existem no próprio livro do Pedro Teixeira, Psicadélicos em Português, da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral da nossa conversa está sempre disponível em podcast e no arquivo também do nosso programa, nas plataformas digitais habituais. O genérico original do programa foi feito e composto pelo pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.